Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Vamos ler os versos 18 até 25. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Porque fomos salvos na esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Pai Celeste, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos vivifique por meio dela nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós começamos hoje uma série relacionada ao nosso calendário, uma série sobre a obra do Espírito Santo. Nós acabamos de passar por esse período da Páscoa, de celebração da obra de Jesus, da sua morte e ressurreição, e estamos agora no período até o Pentecoste, quando nós lembramos os primeiros momentos depois da ascensão de Jesus e o envio da igreja para a missão. E o Pentecoste, inclusive, vai cair na data do nosso acampamento. Nós vamos tratar disso lá também. O tema é amizade. E nós vamos refletir sobre a obra do Espírito Santo nos nossos relacionamentos também, no domingo de Pentecoste. Mas até lá nós vamos ter reflexões sobre a obra do Espírito Santo. Afinal de contas, nós lemos hoje no Evangelho de João, que logo depois que Jesus se apresentou para os discípulos, ele soprou sobre eles: recebei o Espírito Santo. Então, esse é o gesto de Jesus depois da sua ressurreição, e isso é consumado com a sua ascensão e o derramamento do Espírito. É o dom do Espírito Santo. E nós vamos tratar hoje da questão da esperança. Nós temos vários temas para explorar até o Pentecoste a respeito da obra do Espírito. E nós vamos começar com a esperança. Eu acabei de ler aqui que nós fomos salvos na esperança. Alguns, literalmente, aqui foram salvos na esperança. Mas esse é um assunto que, para nós, é caro. Não apenas porque, de algum modo, Deus nos fez dar atenção a isso quando a Igreja de Esperança começou. Mas porque o mundo de hoje carece, mais do que nunca, de um discurso claro sobre esperança. As pessoas usam por aí a palavra esperança, usam muito. Usam para fins retóricos, usam para transmitir bons fluidos. Políticos usam essas palavras. Apesar de muita gente nesse momento ter ficado sem esperança por causa dos últimos acontecimentos na política, já outros podem ter ficado muito esperançosos. Mas o que é esperança no sentido próprio? A esperança se tornou uma palavra cristã por causa de Jesus. A palavra já existia,
mas a esperança se tornou uma palavra cristã por causa de Jesus. O que quer que as pessoas pensassem antes de Jesus, quando usassem esse termo, isso é alterado com a vinda de Jesus Cristo. E a esperança na tradição cristã é considerada uma das 3 virtudes teológicas, ou uma das 3 virtudes teologais: fé, esperança e amor. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Essas 3 virtudes expressam o núcleo de uma experiência verdadeira e de uma vida humana transformada pelo conhecimento de Deus. Fé, esperança e amor são as marcas do caráter de Jesus e são o centro da obra do Espírito Santo em nós hoje. Produzir essas virtudes. A gente precisa pensar nesse tema da esperança. E a gente celebrou a ressurreição. Agora, né, acabamos de celebrar a ressurreição, tivemos o nosso culto de Páscoa, trocamos ali a cor dos tecidos para celebrar essa passagem. Então, nós estamos agora no tempo da ressurreição, no tempo do Espírito. E eu estou aqui para isso mesmo, para dizer que existe esperança. E nós precisamos compreender qual é a esperança que existe. Alguns anos atrás eu escrevi um artigo, está disponível aí na internet, Tempo e Felicidade, em que eu citei um filósofo ateu contemporâneo, chamado André Comte Sponville, francês, e que escreveu vários livros sobre esse tema, o tema da felicidade. E, na opinião dele, a esperança é um inimigo da felicidade, porque a esperança nos faz descolar do que está diante de nós agora, do que é dado imediatamente. Então, ele pensa que, para você ser feliz, você não pode esperar nada, que a verdadeira felicidade é uma felicidade desesperada. E quanto mais você abraçar o desespero e a falta de sentido, maior a possibilidade de você ser feliz. Nós andamos discutindo aí esses dias lá na Escola do Labri esse tema. Irmãos, enfim, eu recomendo, quem quiser saber mais sobre isso, chama Tempo e Felicidade, o artigo está disponível aí na internet. Mas eu não acredito nisso. Eu concordo com ele que sem a crença em Deus, nós estamos em desespero. E o que ele propõe é o melhor que um ateu pode fazer, de fato. O que resta para nós? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É o que Paulo disse. Se Cristo não ressuscitou, não tem nada mesmo. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. André Comte Sponville é o ateu mais cristão que ele pode ser, né, nesse aspecto. Ele tem mais cristianismo do que muitos cristãos nesse aspecto. Por falta de compreender esse ponto. É que se Cristo não ressuscitou, então é prioritário ser feliz agora. Só que Cristo ressuscitou. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Na verdade, esse esforço de buscar uma felicidade imediata é uma mentira, porque você precisa fechar os olhos e se tornar insensível para o fato de que o momento presente é muito ambíguo, é extremamente ambíguo. Como você pode ficar feliz em um mundo, e aí eu vou fazer essa concessão, eu tenho minhas posições, eu vou fazer uma concessão, num mundo em que ou existe um partido e um líder político que é absolutamente manipulador e populista e que governou o país tantos anos e arruinou muita coisa nesse país, ou, por outro lado, que não, que existe, na verdade, um grande golpe em curso contra os pobres e que realmente ele está sendo condenado por isso. Eu sei que aqui tem pessoas que têm as duas posições, mas, em qualquer caso, tem alguma coisa muito errada com esse mundo. Como você pode ficar feliz nesse mundo se não
amputando de si algo da sua humanidade. Não dá certo. Se de fato a gente está largado nessa situação, eu diria até um pouco mais longe. A questão não é realmente de buscar ser feliz, mas de, como diz Paulo em Coríntios 15, tomar todas. É o que ele fala lá. Se Jesus não ressuscitou, então vamos começar aí. A primeira rodada pode vir, porque não tem mais nada. Não tem mais nada. E uma tentativa de ser feliz desse jeito hoje seria uma hipocrisia. Mas Cristo ressuscitou, esse é o ponto. Cristo ressuscitou, isso significa que existem coisas mais importantes do que a gente se sentir bem agora. O que nós descobrimos é que a ressurreição de Jesus nos dá exatamente a capacidade da sobriedade. A ressurreição de Jesus nos dá a graça da sobriedade. Porque se Jesus ressuscitou, a gente não tem que se embebedar, não tem que se drogar, não tem que encontrar uma técnica para cuidar do nosso bem-estar e que o mundo se exploda. A gente não precisa mais fazer isso. Dá para viver. É isso que Paulo está dizendo. Se Cristo ressuscitou, dá para viver. E viver de forma honesta, autêntica, é mais importante do que se sentir bem e ser feliz. Aqui em Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo associa a ressurreição com o Espírito Santo. Isso que eu estou falando sobre reconhecer a ressurreição de Jesus e enfrentar as realidades do mundo a partir da certeza, de forma sóbria, a partir dessa convicção de que Jesus ressuscitou, não é possível sem o Espírito Santo. Você precisa de uma graça divina para enfrentar essas coisas da forma correta, sem fugir, por um lado, para a apatia e para o vinho, e sem escapar, por outro lado, para alguma utopia autodestrutiva, que é o substituto da esperança para muitas pessoas. Muitas pessoas que pregam utopias hoje chamam isso de esperança. Mas esperança não é isso. Esperança não é utopia. Esperança não é utopia. A esperança é uma convicção a respeito do nosso futuro. Uma convicção, não é uma aposta, não é um desejo, não é nem mesmo apenas um anseio. Esperança é uma convicção sobre o nosso futuro. É uma espécie de posse antecipada desse futuro. E o Espírito Santo é exatamente a posse antecipada do futuro. E isso nos dá esperança. Um dos erros que Sponville comete na sua obra filosófica é o de entender que a esperança faz mal, porque ela significa que você coloca a sua aposta afetiva, os seus sonhos de autorrealização, em alguma coisa que pode não ser, alguma coisa irreal, porque não está dada agora. Se a esperança fosse só isso, ela seria apenas um desejo, um anseio da criatura esmagada pela pobreza da existência, pelas ambiguidades da vida. Sim, só que a esperança, no sentido bíblico, não é isso. A esperança, no sentido bíblico, é uma certeza sobre o nosso futuro, fundada em alguma realidade que nós conhecemos hoje. Israel tem esperança porque eles foram libertos do Egito e eles estão em aliança com o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus do pacto. Então, essa aliança dá a certeza a respeito do futuro. E no nosso caso aqui do Novo Testamento, o Espírito Santo é a posse do futuro. Nós acabamos de ler aqui no nosso texto que existe sim um grande anseio. Olha aí no capítulo 8, verso 18 em diante. Perdão, verso 19 em diante. A criação aguarda ansiosamente alguma coisa. Existe uma ambiguidade e um sofrimento. Nós estamos empatados na existência. A criação está empatada. O mundo, do jeito que funciona, não é suficiente.
E não só nós não sabemos disso, de algum modo a criação inteira sabe disso, é o que diz o apóstolo Paulo. A criação está sofrendo e está aguardando a libertação do cativeiro da corrupção. A criação inteira, ele diz no versículo 22, sofre e agoniza, como se sofresse dores de parto. É desse sofrimento que o filósofo ateu deseja se livrar. E nós também, versículo 23. Mas existe uma diferença em relação a nós. Olha o que diz a sua Bíblia. Não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Gente, tem algo fantástico aqui. De acordo com o apóstolo Paulo, o sofrimento do cristão que espera não é como aquele sofrimento do ateu, que é o sofrimento do desespero. O sofrimento do cristão, de acordo com o apóstolo Paulo, é o sofrimento de quem já provou das primícias. O que são as primícias? As primícias eram os primeiros frutos de uma colheita que estava se aproximando, que eram recolhidos e oferecidos em consagração como um símbolo da colheita inteira. Então, na hora que nós temos esses primeiros frutos de uma plantação, esses frutos são sinais da bênção divina. Eles mostram que Deus olhou para nós com misericórdia, que Deus fez a terra produzir o seu fruto, e o fruto está chegando. E porque nós reconhecemos que Deus fez isso por nós, e num ato de gratidão e consagração, nós recolhemos os primeiros frutos e os oferecemos. Então, diz o apóstolo Paulo que nós temos as primícias do Espírito. As primícias, irmãos, são o primeiro sinal de uma colheita que está amadurecendo. Paulo também diz que Jesus é as primícias dos que dormem. A ideia é exatamente que Jesus é o primeiro entre muitos que estão vindo. A ressurreição de Jesus é uma janela para o nosso futuro. Quando você está vendo a ressurreição de Jesus, você não está vendo só a ressurreição de Jesus. Você está vendo, como numa máquina do tempo, a sua ressurreição. Você já fez isso? Saborear aquele túmulo vazio? Bonhoeffer fala sobre isso, em mais de um lugar, sobre como nós, particularmente no Vida e Comunhão, a gente não lê a Bíblia para ler uma história legal que está lá, é a história dos outros. Não é assim que a gente lê a Bíblia. Você lê a Bíblia para se descobrir numa história divina que começou antes de você. Você pode não saber disso. O ateu sem esperança não faz ideia. Mas ele está dentro dessa história. O universo inteiro está dentro dessa história. E de acordo com essa história, o seu túmulo ficará vazio. É para isso que você lê o Evangelho de João. É por isso que você lê os Evangelhos. É para você ver a sua ressurreição acontecendo. E quando você vê ali no Evangelho o túmulo ficando vazio, Jesus vestindo de jardineiro para fazer uma brincadeira com seus discípulos, Jesus, veja essa situação, Jesus aparecendo de um lado de um discípulo, vocês conseguem imaginar isso? Jesus aparece lá de um discípulo, os caras tristes, ele fala, o que está acontecendo, gente? Vocês estão tristes? E, porque você não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém? Não. O que aconteceu em Jerusalém? Me conta. Eu posso imaginar, gente, Jesus rindo por dentro, enquanto os discípulos contam desesperados, que não tem mais esperança nenhuma, e ele ali do lado ouvindo tudo. Poxa, que coisa triste. E depois, o que aconteceu? Depois que ele apanhou, como é que foi? E os discípulos contando a história toda, e Jesus interessado, assim. Gente, que coisa impressionante. E aí eles se reúnem depois para comer. Vem cá, vamos partir o pão aqui, claro, vamos partir o pão. Imagina a situação, de repente eles descobrem que Jesus ressuscitado, lhes pregou uma peça.
E você aí desesperado, choramingando, dizendo que a vida acabou. E o Espírito Santo está aí do seu lado. Fala mais. Explica melhor aí o que está acontecendo. A história é contada para você saber do seu futuro e do seu destino. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós que fomos batizados em Cristo, morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. E uma vez que Jesus ressuscitou, a morte já não tem domínio sobre Ele. E Ele está dizendo que nós morremos e ressuscitamos com Ele. Mas como aqueles discípulos, nós somos tardios para crer. É difícil acreditar nesse negócio. Isso não está escrito no livro de física que você estudou no 2º grau. Isso não está na expectativa das teorias que a gente aprende na universidade. É um milagre, é claro, isso é como o milagre da criação. Deus criou o mundo do nada, ex nihilo, e de repente Deus cria um outro mundo de novo na ressurreição de Jesus. Não tem como prever isso com teoria nenhuma. A gente realmente está falando de um milagre. A gente acredita nisso porque a igreja viu, porque um grupo de pessoas num mundo escuro apareceu dizendo que tinha esperança, e eles morreram por essa esperança. É por isso. É porque Paulo, Pedro, João, todos esses homens testemunharam esse fato e contaram esse fato. Esse milagre está na origem da igreja, que está aí há 2000 anos. É esse milagre, a ressurreição de Jesus. E nós, pelo Espírito Santo, somos levados a reconhecer a verdade dessa história e a contemplar, então, um futuro. E é disso que o nosso texto fala. O Espírito são as primícias. E por causa disso é que nós aguardamos a nossa ressurreição. Meus irmãos, a função do Espírito Santo, enviado por Jesus depois da sua ascensão, é nos fazer contemplar e viver à luz desse futuro. Em outras palavras, nos dá esperança. A obra do Espírito Santo é produzir em nós esperança. Não apenas expectativa, repito isso, mas a convicção a respeito do nosso destino. E essa convicção a respeito do nosso destino é que nos santifica. Isso é um tema que nós vamos explorar todas essas semanas. A presença do Espírito Santo em nós é que nos move à imitação de Jesus, e é uma mudança no nosso relacionamento com os bens terrenos. Ora, o pecado é caracterizado exatamente por uma distorção no uso dos bens terrenos. Se Cristo não ressuscitou, o que a gente vai fazer? Comamos e bebamos. A falta de visão de futuro, o pavor diante da realidade da nossa morte, distorce a nossa relação com as coisas temporais. Faz a gente desprezar ou abusar das coisas. E todo pecado surge desse jeito. Todo pecado é uma hipertrofia dos desejos, ou o contrário, um definhamento de bons desejos. Todo pecado funciona assim. A ira justa se torna a crueldade, se torna uma ira destrutiva. O respeito devido a uma instituição se torna uma idolatria por aquela instituição. O amor romântico se torna uma dependência emocional destrutiva que pode até levar às vias de fato. A amizade se torna um compromisso com o mal, com o crime, entre companheiros, que são tão fiéis entre si que vão ser fiéis também no crime. E assim por diante. Tudo que existe de bom nesse mundo pode ser possuído pelo demônio. E as coisas são possuídas pelo demônio quando ficam maiores do que deveriam ser e começam a destruir as outras. Por isso, só a crença em Deus pode equilibrar a vida humana para que a gente ame as coisas do jeito que elas têm que ser amadas. A gente ame as coisas boas com um grande amor. A gente ame as coisas de importância mediana com um amor mediano.
e as coisas desprezíveis sejam desprezadas e não desejadas. E aquele que está acima de todas as coisas seja amado acima de todas as coisas. É o pecado que faz os homens amarem mais seus automóveis do que suas mulheres, faz as mulheres amarem mais seus sapatos do que os seus maridos, faz uma sociedade amar mais o desejo sexual do que a fidelidade, faz as pessoas preferirem o dinheiro do que a honestidade, e assim por diante, confundirem as relações. E aí a gente tem essa desordem institucional, por exemplo, no país. Não é só resultado de problemas do sistema de governo, é que existe uma pecaminosidade que não dorme. E em todas as oportunidades que há para cometer o mal, essas oportunidades são empregadas. Não existe sistema que controle isso. No máximo, você pode ter uma estabilização histórica temporária. Essa é a história da civilização. Você tem períodos de estabilidade, nas quais há uma combinação de justiça e boas práticas institucionais, com um sistema de valores que as pessoas abraçam fortemente, mas aquilo dura pouco. Depois você tem uma outra crise e assim por diante. Muita gente já criticou Agostinho por isso, que Agostinho escreveu A Cidade de Deus e as Confissões e tratados sobre, não só teologia, mas sobre filosofia, sobre ética. Escreveu coisas fantásticas. Na época que o Império Romano estava ruindo. Talvez fosse hoje alguém ia dizer assim, cadê a responsabilidade histórica de Agostinho? Ele devia estar ocupado ali com a política o tempo inteiro para ver se dava para reorganizar aquela sociedade. Mas Agostinho olhou e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, não aceito responsabilizar o cristianismo pela queda do Império Romano. O Império Romano está morrendo, porque está podre de velho, vai cair mesmo. E a cidade de Deus não é a cidade dos homens. E o Império Romano ficou, e Agostinho ainda está aí. Quem cita imperador romano? Até os filósofos romanos, eles têm pouca influência. Agostinho está na área. A igreja da época de Agostinho está na área. Ah, mas o Brasil para lá, o Brasil para cá. Meu amigo, a igreja estava aí antes do Brasil. O Brasil vai cair, a igreja vai continuar. Ok? O horizonte nosso é outro. O horizonte nosso é outro. A nossa cidade é a Civitas Dei, a cidade de Deus. Paulo fala lá em Filipenses. A nossa pátria está nos céus. Nós não somos como essas pessoas que só pensam nas coisas terrenas, no seu estômago, que estão aí vivendo desesperadas, porque, como os judaizantes da época, porque eles tinham que preservar a cultura judaica. A coisa mais importante é descobrir como que Jesus preserva a cultura judaica. Porque se Jesus for usado para justificar o sistema de dominação romano, então isso aqui é falso, porque tem que preservar a nossa cultura. Então, vamos ver como que a gente mostra, era o que os judaizantes faziam, que Jesus confirma o judaísmo. Jesus é a confirmação do judaísmo. Aí Paulo diz o seguinte, isso é falso judaísmo. Jesus não é a confirmação de nada disso. A nossa pátria está nos céus, não está aqui. Jesus não veio aqui para dizer que se uma pessoa é um judeu responsável, estrito, cumpridor da lei, pratica a circuncisão, fariseu de fariseus e tal, que isso, Jesus veio para validar isso, um projeto terreno. Jesus não veio validar nada disso. Nós esperamos o nosso Salvador, que vai vir do céu, transformar o nosso corpo para ser como o corpo da sua glória. Ora, isso torna Paulo irresponsável na história, no momento dele? Não. Isso torna Paulo uma pessoa livre. Livre. Ser livre significa isso, que você vai cumprir seus deveres agora, diante do que é colocado para você. Mas você não tem esperança nesse mundo. Você tem nesse sistema, né, na cidade dos homens, você tem esperança no que Deus vai realizar por meio de Jesus. Quer dizer, realmente, aí você pode pensar, não, mas isso não pode levar à alienação? Não, meus irmãos, pelo contrário, isso é a sobriedade, porque a partir disso você pode ver a ambiguidade do mundo como ela é. Você não tem que mentir para você mesmo, dizendo que o mundo é pior do que ele é ou melhor do que ele é. O mundo é simplesmente isso que ele é. E aí você pode abraçar a realidade. É porque você tem esperança, é que você pode abraçar a realidade, sem desespero e sem utopia. É exatamente por isso. É a sobriedade. Quando a pessoa
não crê na ressurreição de Jesus, ela vai ter que se embebedar com alguma coisa. É isso que Paulo está falando em Romanos 15. Se ela não crê na ressurreição, ela vai ter que se embebedar com alguma coisa. Ou vai ser, hoje é assim, né? Ou é a política ou a marvada. Ou os dois. E é assim que funciona. Ou é o sexo, ou é alguma outra coisa. A crença na ressurreição abre o nosso coração para a realidade. E abre o nosso coração para uma outra coisa. Essas dores do momento presente. O que diz o verso 23? Nós gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Quando você vê Jesus ressuscitado, mas não é só Jesus ressuscitado. O Jesus que ressuscitou é o que amou os discípulos até o fim. É aquele que foi semelhante ao Pai na sua vida terrena, que cumpriu a lei perfeitamente, que lavou os pés de Judas, o seu traidor, na última hora. E aí esse Jesus é ressuscitado e glorificado. E aí você olha para isso e você fala assim, meu Deus do céu, eu preciso chegar lá, mas eu estou tão longe. Então aqui existe um outro sofrimento. Não é meramente o sofrimento com as dores e ambiguidades da hora presente, mas é o gemido de um bom desejo. É um bom desejo. C.S. Lewis fala sobre isso, sobre a alegria que vem, às vezes, ele conta isso no livro Surpreendido pela Alegria, que vem a nós, que é, por um lado, uma intuição, e ele chama isso, né, uma página linda dele, mas isso já está no Peso de Glória, é o desejo de um país, é a saudade de um país que nunca visitamos. Então você começa a ter uma dor, porque você sabe que aquilo é muito melhor do que o que você tem agora, e aquilo é real, mas você ainda não tem. E isso dói. Mas, como ele observa, essa é uma boa dor. Isso é melhor do que qualquer prazer. É você perceber que existe esse destino. Que você não visitou esse país, mas as notícias que chegaram são verdadeiras. A ressurreição de Jesus, que nós contemplamos no Espírito, com o Espírito Santo trabalhando em nós, é que nos dá a capacidade de reconhecer essa realidade. Veja o que diz a sua Bíblia no verso 24. Nós fomos salvos na esperança. Por que Paulo tem que explicar isso? Porque algumas pessoas gostariam de ter tudo agora. Havia quem negasse, na época de Paulo, a ressurreição dos mortos. Quem dissesse que não existe ressurreição física, existe uma ressurreição da alma apenas e pronto. E Paulo diz, não, isso é um absurdo. O que nós vamos fazer só com a ressurreição da alma? Isso não é suficiente. A gente precisa de mais do que isso. O pecado, a malignidade estão entranhados no nosso corpo. Se fosse hoje, ele diria que muito do mal que nós vivemos está programado no nosso cérebro. Está em sinapses. São hábitos da malignidade. Percepções distorcidas da realidade que estão escritas no nosso corpo. A gente precisa de uma cabeça nova e de um corpo novo. A gente precisa de muita coisa. Não dá para ficar satisfeito só com isso. É o que o apóstolo coloca. Então, havia quem tentasse dizer o seguinte, que a salvação é só alguma coisa que a gente obtém agora. Como alguns pastores andaram dizendo aí, que a ressurreição apesar dos retrocessos históricos, você se manter rebelde contra o sistema. Isso é a ressurreição. Tem pastor dizendo isso por aí, que isso é a ressurreição, se manter rebelde contra o sistema. Então, o diabo está ressurreto em um tempo, né? Porque ele também está lutando com o sistema. Ele pode estar do lado errado, mas ele está lutando. É claro que não, né? Ressurreição não é isso. Então, isso é o que a gente chama de escatologia realizada. As pessoas que querem tentar transformar, identificar as esperanças bíblicas com alguma coisa que a gente tem agora. E aí você tem que sossegar agora com esses objetivos terrenos, imediatos. E tem gente que não quer esperar, né? Não, eu creio em Deus se Ele me der tudo que eu preciso agora. Eu quero agora. Mas, meu irmão, eu tenho uma coisa para te dizer. Fomos salvos na esperança. É necessário esperar. É necessário esperar. Você recebe alguma coisa agora, mas não recebe tudo.
Você está aguardando. Olha para a sua carne. Olha para as suas rotinas de pensamento. É óbvio que você precisa de uma redenção muito maior. E o Senhor nos diz, pelo apóstolo Paulo aqui, que nós fomos salvos assim, na esperança. E se alguém vê, não é esperança. Como alguém espera o que está vendo? Então, essa é uma dimensão importante da vida cristã. Esperar. Nós temos que esperar. Quando eu disse aqui que o assunto nosso era esperança, eu queria trazer especificamente isso. Nós temos uma esperança, porque o túmulo está vazio. Mas nós temos que esperar. E eu quero te convidar a esperar. A tentação é grande de você brigar com Deus porque Ele não te dá o que você quer agora. Ou talvez nem te dê nessa vida terrena. E isso te dá a impressão de que isso é um desperdício de tempo. Ou você pode ficar desesperado e tentar reler a sua história e identificar a esperança cristã com algum objetivo temporal. E é um momento de tentação. Estamos aí de novo, 2018, temos eleições, e o diabo já está aí, rondando a terra. Né? Já está dando os seus passeios, de cada 4 anos. A cada 2, né? Porque, enfim. Então, o diabo já está aí passeando. Para quê? Para fazer alguém se desesperar. Para fazer alguém se desesperar. O diabo vai chegar para você e falar assim, olha, se você é filho de Deus, manda que as pedras transformem em pães. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vamos lá. Né? Deus está com você mesmo? Então é isso aqui, entendeu? Isso sempre rola. Isso sempre rola. Não é só nessa área, né? Mas esse é uma grande questão, 2018. Não tem jeito de evitar. Né? Tem jeito de evitar. Então, eu quero te lembrar disso. Você foi salvo na esperança. Então, você não vai beber dessa vez, meu irmão. Você não vai tomar trago em 2018 para esquecer que a vida é difícil. Não. Você espera a cidade de Deus. Você espera a cidade de Deus, tem que ter paciência. Você não vai entregar a sua alma. Já que Deus não me faz feliz, eu vou ver se aquela mulher me faz feliz, ou aquele homem. Você não vai entregar a sua alma para o diabo assim. Se vender por um prato de lentilhas. Paciência. Nós fomos salvos na esperança. A mulher não vai te entregar isso. O trabalho não vai te entregar isso. O partido não vai te entregar isso. Fomos salvos na esperança. Então, isso significa que a gente tem que suspender alguns processos. A gente tem que dizer uns nãos. É assim que a santificação acontece. É que você ganha a capacidade de se conter e de não se entregar a falsas promessas. Isso é sobriedade. Meus irmãos, cristianismo é sobriedade. É isso. Paulo fala lá em Efésios que nós não somos dos que dormem. Nós não somos como esse pessoal aí que está sonhando, dormindo. Não, você está com os olhos abertos. A ambiguidade da realidade está óbvia diante de você. A falsidade dos ídolos é evidente. Então, você não vai se entregar a eles. É isso que é ser cristão. Ser cristão não é obedecer regras da igreja. Ser cristão é como dizia alguns, o Sêneca, enfim, Marco Aurélio, melhor dizendo, que os cristãos, às vezes, parecem com os filósofos. Parecem com os filósofos. Por que ele achava isso? Tinha uma razão naquele contexto. É que os cristãos tinham a capacidade de se conter em certas situações, particularmente na vida sexual, e que eles não tinham medo de morrer. Então, havia alguma coisa parecida. Na perspectiva de um pagão, né? Na perspectiva de um pagão. Irmãos, eu quero chamar vocês a esperar. Mas veja o que diz o versículo 25. Como que você vai esperar? Se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, aqui a gente chega no ponto crítico. A paciência é uma obra do Espírito Santo muito importante. Às vezes a gente pensa na paciência, quando pensa no fruto do Espírito como a paciência, lá em Gálatas, a gente pensa nela como
a virtude de não explodir diante de uma pessoa chata. Tá certo. Você se controlar, né, e você aguentar, né, e não dizer na cara da pessoa tudo que você acha que ela devia ouvir. Você precisa ter paciência nesse sentido. Mas aqui a gente vê que a paciência é uma coisa mais ampla. É um hábito moral mais amplo que ajuda você a manter a estabilidade na sua jornada terrena. A paciência aqui é a paciência da vida inteira. É você tomar a sua existência inteira e dizer o seguinte: eu vou aguardar a vontade de Deus e não vou realizar nenhum gesto para tentar resolver esse sofrimento, resolver essa dor do meu jeito. E você tem a sua, ok? Algumas nós compartilhamos, outras nós não compartilhamos. Cada pessoa tem a sua caminhada. Mas pensa nisso, que o Espírito Santo foi dado, nós temos as primícias do Espírito, para a gente saber que a gente vai ressuscitar dos mortos e que tudo vai dar certo no final, para nós desenvolvermos a virtude da paciência. Ora, o que é a virtude da paciência? É você ser bom até o final. Não conta ser bom 10% do caminho, 60% do caminho e morrer na praia, não é isso. Paciência significa que você vai buscar imitar Jesus até o fim. Quando é o fim? Deus sabe quando é o fim para cada um, não importa. A paciência significa que você não vai desistir de ser bom. Como aconteceu, quase aconteceu com Asaf, no Salmo 73, quase aconteceu com ele. Com efeito, ele imaginou, né? Inutilmente lavei as mãos na inocência. Por um momento ele ficou pensando assim: não vale a pena ser cristão. Ok, ele não era mesmo. Não vale a pena andar com Deus. Não vale a pena ser fiel. Porque aí os ímpios estão se dando bem e eu me dando mal. Não vale a pena. Mas aí diz o Salmo que ele entrou no santuário de Deus, e aí ele viu a glória de Deus e imediatamente viu o destino dos ímpios, e a coisa toda ficou clara de novo para ele. E aí ele falou: eu era como um bruto à tua presença. Eu estava mamado, por isso que eu estava vendo daquele jeito. Agora eu sei que não é assim. Eu entendi que não é assim, porque eu entrei no santuário de Deus e eu fiquei sóbrio. Eu acordei, eu entendi que não vale a pena aquele caminho. Irmãos, paciência tem a ver com isso, com você manter a posição até o final. Pensa nisso. Paciência como obra do Espírito Santo. O Espírito Santo está aí para fazer você perseverar, para você não desistir no meio do caminho, para você ter paciência para aguardar as bênçãos de Deus. Ora, essa é uma dimensão importante da esperança. A esperança significa, do ponto de vista do que nós contemplamos, se lembrar do túmulo vazio, mas do ponto de vista moral, significa aguentar o tranco até o fim. Nós celebramos que Jesus ressuscitou, mas agora a gente volta, segunda-feira. Jesus ressuscitou, subiu aos céus, e agora? Agora você ainda tem que viver, enfrentar os judeus, enfrentar os romanos, enfrentar a perseguição, vai ter tentação, Deus vai desaparecer igual desapareceu para Jesus, porque Deus faz isso para trabalhar, tornar seus filhos semelhantes a Ele, Ele se esconde. E aí? E quando você está aparentemente sozinho? Aí, meu irmão, você tem que ser santo. É como Jesus. No finalzinho, cadê o Pai? Jesus foi lá no Getsemane e pediu: Senhor, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. O que aconteceu? Deus ficou no céu e Jesus ficou sozinho. Mas Jesus não estava sozinho. Mas Deus se oculta temporariamente para formar algo em nós. E essa é a nossa história agora. Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio, isso é fabuloso, fantástico. E você segue segunda-feira com a sua vidinha ordinária, com seus problemas. Ordinária no bom sentido, tá? Comum. Com seus problemas, seus desafios, aparentemente não tem nada de sobrenatural. Né? De manhã você recolhe seu maná, mas a lembrança do Mar Vermelho se abrindo está lá longe. Há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 30 anos atrás aconteceu isso mesmo. Mas depois eu não vi Deus mais, não. Não trovei com Ele de novo, não. E aí? E aí, meu irmão? Paciência. Mas sem o Espírito Santo isso é impossível. Nós não lemos esse verso, mas nós vamos ler esse verso
Porque é importante para a gente entender o que a gente faz enquanto a gente aguarda. Porque você pode pensar assim, ok, então eu fico sozinho aqui, tendo paciência e esperando. Olha o que diz o verso 26. O Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós. Então, meu irmão, se você olhar para essa tarefa de esperar até o fim, como Jesus esperou até o fim, é muito difícil, não sei se eu vou aguentar. Então, meu irmão, é para isso que o Espírito Santo foi dado. É por isso que Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, um pouco antes dele subir. É para a gente caminhar pela jornada, mesma jornada que ele caminhou. Nós precisamos do Espírito Santo. Sem a ajuda dele na nossa fraqueza, na oração, nós não vamos conseguir. Pense na enormidade do vazio em que nós nos encontramos depois que Jesus sobe ao céu. Quem poderia tapar esse buraco, que é a ausência de Jesus? Jesus foi embora. Tem noção disso? Jesus foi embora. Quem poderia tapar esse buraco? Só o Espírito Santo. Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, eu quero que você pense nisso. Eu preciso ter paciência. Tem hora que eu fico impaciente, eu quero fugir de Deus, dar um jeito na minha vida. Você não vai fazer isso. Você vai perseverar. E se está difícil, você precisa do Espírito Santo. E você vai pedir a Deus para encher seu coração do Espírito Santo. Se você está achando difícil ter paciência para cumprir a vontade de Deus até o fim, você precisa do Espírito Santo. E você vai orar para ser cheio do Espírito Santo durante esses dias. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti socorro. Nós estamos cientes de que é impossível realizar essa peregrinação e seguir o Senhor Jesus sem ajuda. Enquanto nós esperamos, Senhor, nós precisamos do socorro do Teu Espírito Santo. Nós precisamos do consolo do Teu Espírito Santo. Precisamos da iluminação do Teu Espírito Santo para a visão da nossa ressurreição ocupar a nossa alma e libertar a nossa alma desses demônios. Ó Deus, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de cada irmão aqui presente. Deus, derrama o Teu Espírito. Move, Deus, os corações que não desejam orar, para que orem. Senhor, movimenta os lábios que estão fechados e arranca de cada um aqui, ó Deus, a oração. Faz com que cada um busque ao Senhor, e nós sabemos que se o Senhor não buscar a nós não buscaremos ao Senhor. Então pedimos que o Senhor busque a cada um de nós e faça cada um de nós esperar em oração pelo auxílio do Teu Espírito Santo. Deus, ouve as orações do Teu povo e derrama misericórdia sobre essa congregação. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém.